Maria Montessori, ao observar as crianças, compreendeu desde o nascimento até aos 6 anos, elas têm uma mente absorvente. Vão absorver tudo do mundo que as rodeia, quer sejam coisas boas ou más, tudo mesmo. Nessa observação, Maria Montessori compreendeu que as crianças têm períodos definidos e previsíveis de grande foco e interesse numa certa atividade, que lhes chamou de períodos sensíveis. Nesses períodos, a criança tem um grande foco numa atividade em específico, numa capacidade em específico e tem grandes chances de sucesso nessas atividades. Um exemplo de um período sensível é a linguagem. A criança tem uma janela de oportunidade para aprender a falar e quando esta passa, não quer dizer que não consiga aprender, apenas tem mais dificuldade. Um exemplo disso é quando os adultos querem aprender uma nova linguagem. Por vezes é bastante difícil aprender, muito mais difícil do que a criança com 1 ano em que está a aprender a falar e de repente tem um boom de vocabulário. Esses períodos sensíveis são naturais, mantendo a criança ou os pais controle sobre eles, mas cada criança vai vivê-los de uma forma única. É preciso estar atento para ver se a criança entrou ou está num desses períodos. Os sinais de que uma criança está num período sensível passam por grande interesse numa atividade até comportamentos compulsivos sobre essa atividade. Querem imitar os adultos e querem estar sempre a realizar aqueles movimentos de uma forma repetitiva. As crianças estão muito concentradas nessas atividades e interrompê-las pode levar a grandes respostas emocionais, como irritabilidade, birras ou choros compulsivos. Como educadores, devemos preparar um ambiente e as atividades para corresponder a esse período sensível. Como esses períodos são previsíveis, podemos preparar de antemão as atividades para corresponder a essa atividade e a essa capacidade que eles querem tanto desenvolver. Ao longo dos anos, Maria Montessori definiu 5 períodos principais de interesse das crianças até aos 6 anos. O primeiro é a ordem. O desejo e interesse da ordem nasce com as crianças até aos 5 anos e tem um pico por volta dos 2 anos. As crianças gostam muito de rotinas, de saber o que lhe vai acontecer a seguir. É uma maneira delas se sentirem seguras no seu espaço e no seu dia-a-dia. Muitas vezes, as birras das crianças, quando são observadas com atenção, são consequência de uma alteração da rotina, que as fez sentir inseguras e, por isso, reagem da forma que elas sabem, que é chorando ou fazendo algum tipo de birra e de mau comportamento à vista dos adultos. Por exemplo, uma criança que aprende a vestir-se no verão, quando chega o inverno e tem que vestir um casaco, normalmente reage com birra e não querer vestir. Isto é porque a criança esteve habituada que nunca precisa de um casaco e agora há uma alteração à rotina dela em que tem que acrescentar uma peça de roupa que ela não compreende porquê. Ela não compreende que está frio lá fora e precisa de vestir essa peça. Os pais devem ter calma a lidar com essas situações, porque a criança está-se a sentir de uma forma insegura por não ser a sua rotina e têm que acrescentar esse novo passo na sua rotina de uma forma devagar e com muita paciência para que ela não se sinta insegura com alterações. Durante este período sensível, as crianças têm muito interesse em colocar as coisas de uma forma ordenada. Por exemplo, gostam de organizar os objetos por tamanhos, por cores, por formas, em cestinhos, dividi-los, misturá-los e voltá-los a dividir. São atividades que eles têm muito interesse. Gostam também de atividades de arrumação. Por exemplo, têm um cesto com brinquedos, eles gostam de tirar todas as coisas do cesto e depois voltar a pô-las uma a uma para voltar a retirar e fazer isto de uma forma repetitiva. Assim aprendem a organizar as coisas e a arrumar. Os adultos devem deixar a criança explorar esse sentido de ordem natural. Desde o nascimento, devemos organizar o quarto, o espaço deles, tudo em seu redor, para que eles se sintam confortáveis com as coisas organizadas, com cada coisa no lugar a que pertence, em vez de uma casa cheia de confusão, tudo por todo o lado, que eles ficam confusos com tanta coisa à sua volta. O segundo período sensível é a linguagem. O interesse pela linguagem acompanha as crianças desde o nascimento. Os bebés adoram que falem com eles. Eles ficam horas a olhar para uma pessoa que esteja a falar com eles. A partir dos 2 meses, começam a tentar produzir os seus próprios sons. Nada que faça sentido ao adulto, mas eles começam a tentar interagir. E nós devemos responder-lhes e tentar manter uma conversa com ele, mesmo que ele só faça recago. Mas é muito engraçado deles a tentarem expressar-se. Aos 7 meses, as crianças começam a dizer as primeiras sílabas, mas só aos 9 meses compreendem que elas têm significado. Por exemplo, um olá significa cumprimentar alguém e começam a dizer olá a toda a gente na rua. Quando começam a aprender as palavras e têm um boom no vocabulário, começam a gostar muito de nomear os objetos, dizer vezes e vezes sem conta o que é um objeto e o que é outro objeto. Dos 3 anos até aos 4 anos e meio,
as crianças já sabem falar e por isso têm um grande interesse em aprender a escrever. As atividades aqui são essencialmente fonética. Eles têm muito interesse em associar o som daquela letra à forma da letra. Isto contrasta com o ensino habitual, em que normalmente se associa o nome à forma da letra. Eles têm mais interesse em saber que aquela forma corresponde a um certo som, para poderem olhar para as formas das letras e começarem a dizer as palavras de uma forma correta. Juntamente com a escrita, surge um interesse pela leitura até aos 6 anos de idade. Ler, desde o nascimento, é essencial e fundamental para o desenvolvimento da criança. Não só lhes dá o gosto pela leitura, como também ensina as diferentes situações, as diferentes expressões que podemos utilizar ao ler um livro. Devemos ler calmamente para a criança compreender todas as palavras que lhes são ditas. Muitas vezes, as palavras escritas num livro não são muito utilizadas no dia-a-dia. Por isso, a criança ganha muito mais vocabulário quando lhe leem ou quando ela começa a ler. Como Maria Montessori ensinou, nada deve ser apresentado à mente da criança antes de ser apresentado às mãos. O abecedário não é exceção. Por isso, devemos apresentar as letras de uma forma palpável, utilizando um alfabeto de madeira, por exemplo, ou fazendo-as desenhar numa caixa de areia, para que seja uma atividade sensorial para que ela aprenda a forma das letras. Só a seguir, se deve apresentar um papel e uma caneta para que ela comece a escrever. Outro período sensível que a criança passa desde o nascimento é o período sensorial. A criança tem os seus sentidos altamente apurados e tem grande interesse em desenvolvê-los. No início, a visão. A criança vê muito mal, mas tem muito interesse em começar a explorar o mundo. Por isso, gosta de ver formas à sua volta. No início só vê sombras. Gosta de ver imagens, a preto e branco, por exemplo, de alto contraste, que é o que ela vê melhor. E gradualmente começa a gostar de ver as caras das pessoas, as mãos das pessoas. Começam a descobrir as suas próprias mãos, gostam de observar as suas mãos, tocar uma nas outras. Nesse momento, começam a descobrir os objetos, pegam nos objetos, levam-os à boca, exploram os objetos com a boca, as mãos com a boca, tudo vai parar à boca, é preciso ter cuidado nessa altura. É assim que elas estão a descobrir como é que os objetos são, como é que os objetos sabem, etc. Ao fazerem 1 ano, até aos 3 anos, as crianças ficam obcecadas por coisas de detalhe, por objetos pequeninos que possam pegar, migalhas de pão, por exemplo, que possam agarrar. São obcecadas por animais pequeninos, por exemplo, formigas, abelhas, etc. Ficam muito interessadas quando eles aparecem à sua volta. Nesse período, é um período muito importante para o desenvolvimento motor fino. Por exemplo, gostam de pegar pedrinhas de um cesto para o outro, de uma forma repetitiva, voltam a pôr no mesmo cesto, fazem isto N vezes, de forma a aperfeiçoar esse movimento de pinça. Nesse momento de desenvolvimento, de manuseamento de coisas pequenas e frágeis, as crianças têm muito interesse pelas atividades dos adultos. Gostam de fazer as coisas do dia-a-dia, regar as plantas, transportar coisas muito pesadas. Gostam de cortar os seus próprios alimentos para comerem. Gostam de fazer atividades com os adultos. Claro que devemos preparar o ambiente para que elas possam fazer sem se aleijar, arranjar utensílios do seu tamanho, proporcional, para que eles consigam colaborar em tudo e mais alguma coisa. É um grande interesse deles. A partir dos 3 anos, as crianças têm um grande interesse por diferentes objetos, gostando de os classificar, nomeá-los, agrupá-los, etc. Também aos 3 anos surge um grande interesse pela música. Têm uma grande curiosidade em aprender a tocar instrumentos, aprendem o ritmo, aprendem as notas musicais, aprendem as melodias de uma forma muito fácil. Outro período sensível que Montessori observou é o período do movimento. Desde o nascimento até aos cerca de 30 meses, as crianças estão a desenvolver a sua capacidade de movimentação. Aprendem a gatinhar, aprendem a sentar-se, aprendem a andar, aprendem a rebolar, aprendem montes de coisas nesse período. O melhor para estimular o movimento da criança é dar-lhe liberdade. A liberdade a um bebê, por exemplo, é não o prender em cadeiras ou berços fechados e sim pô-lo, por exemplo, num chão sem medo para que ele possa ganhar força e destreza para tentar rebolar, tentar sentar, tentar ver os objetos que estão à sua volta. Mais tarde, é deixar a criança andar, gatinhar, explorar o mundo que a rodeia, se calhar num espaço minimamente limitado, para que ela não se magoe em coisas que estão espalhadas pela casa, mas dar-lhe essa liberdade para que ela possa mexer-se, subir e descer as escadinhas pequeninas que estão nesse espaço de brincar, etc. Muita dessa liberdade vem com a roupa que os vestimos, é verdade.
Crianças que estejam muito presas com mil e uma roupas ou calças de ganga super justas faz com que eles não se consigam mexer bem, faz com que eles não consigam explorar o seu corpo, por exemplo. Aos 6 meses, eles têm grande interesse pelos pés. Se eles não conseguirem chegar aos pés, não conseguirem dobrar as pernas para conseguirem agarrar o pé, não conseguem ganhar essa capacidade e descobrir os seus pés. A partir dos 2 anos até aos 5 anos, as crianças melhoram e aperfeiçoam esses movimentos. Melhoram essa capacidade de pegar em objetos pequenos, melhoram a capacidade de se movimentarem de uma forma harmoniosa, melhoram a sua coordenação de conseguir levantar-se, de gatas, por exemplo, para a posição sentado, melhoram o seu movimento de pegar objetos e transportá-los de um lado para o outro. Têm um grande interesse em aperfeiçoar essas capacidades. O último período que Maria Montessori observou é o eu e o nós. Eles aprendem o seu autocontrole, a sua própria personalidade e aprendem a interagir com os outros, a fazer parte de um grupo e da sociedade. Desde o nascimento até aos 2 anos, as crianças têm um grande desenvolvimento no seu autocontrole, no controle das suas emoções e na interação com os outros. Tratar a criança com respeito e adotar uma disciplina positiva ajuda-as a controlar as suas emoções, boas ou más, a saber interagir com as outras pessoas, com as outras crianças de uma forma saudável e respeituosa. Se a criança faz algo que nós não gostamos e gritamos com ela, a criança vai aprender que gritar é a resposta para quando alguém faz uma coisa que ela não gosta. Por isso, na escola, se uma criança fizer algo que ela não gosta, ela vai gritar com ela, de uma forma por vezes exagerada. Por isso, temos de ter muita atenção, porque educamos com o exemplo. A criança aprende de nós como deve reagir e interagir com os outros. Dos 12 aos 18 meses, existe um período crucial para a sua independência. As crianças aprendem a vestir sozinhas, a comer sozinhas, a ir à casa de banho sozinhas. É um momento importantíssimo na sua vida e nós devemos deixá-los e ajudá-los nessa independência. A partir dos 2 anos e meio, as crianças passam a ter consciência que fazem parte de um grupo, fazem parte de uma família e da sociedade. Começam a ter interesse nas relações sociais e de interagirmos com os outros. Fazem grandes amigos e gostam de participar em jogos coletivos. Aprendem o seu papel na sociedade, as regras da sociedade e como socializar. Os períodos sensíveis são universais. Acontecem em todas as crianças, independentemente da sua localização geográfica, da sua cultura, religião, etc. Guiam a criança para o desenvolvimento das capacidades físicas, psicológicas e mentais com precisão e facilidade. Ajudam bastante no desenvolvimento, pois atuam como impulsos para essa descoberta. São impulsos para uma aprendizagem com paixão, levando a criança a fazer as tarefas com grande satisfação, nunca se cansando de aprender. Cada característica estabelece com o auxílio de um impulso, de uma possibilidade temporária. Em consequência, o crescimento não é um processo vago, uma fatalidade hereditária inata nos seres vivos, mas um trabalho minuciosamente orientado por instintos periódicos ou passageiros que servem de guias porque impelem a uma atividade determinada, a qual por vezes difere de uma maneira evidente da atividade do indivíduo em estado adulto.